filhos que dizimaram, que ofertaram, que puderam depositar, Senhor Deus, num gasofilaço, Senhor, sua oferta, seu dízimo, que haja prosperidade do Senhor, que o Senhor dê condições aos teus filhos, Senhor Deus, a ser fiel, Pai, nos dízimos e nas ofertas, que haja prosperidade do Senhor na vida deles, que as dispensas, Senhor Deus, seja, Senhor Deus amado, multiplicada, que os guarda-roupas, Senhor Deus amado, também, Senhor, meu Deus, que haja prosperidade do Senhor, que as bênçãos do Senhor possa, Deus amado, ser derramada sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Aqui está o teu filho que vai ministrar a tua palavra. Usa ele poderosamente nesta noite. Usa, Senhor Deus amado, Senhor Deus, conforme o Senhor tem usado. Nós precisamos sair daqui impactado com a tua palavra, cheio. Por isso abre o nosso entendimento, Senhor, nesta noite, e fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Clóvis. Graças a Deus, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, vamos ler do versículo 18 até o verso 23, Mateus 1, verso 18 até o 23, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu li esse texto, mas eu pretendo nessa noite trabalhar algumas questões familiares. Nós, essa noite, todos os domingos, nós sabemos que é domingo da família na nossa igreja, e eu queria trabalhar um pouco essa questão da família, e me veio esse texto ao coração, porque eu quero falar sobre alguns homens que foram exemplos de pai de família, de líder de família na Bíblia, algumas mulheres também, alguns homens que não foram exemplo e algumas mulheres também que não foram exemplo. O que nós podemos aprender com esses homens e com essas mulheres? Erros que talvez nós devemos evitar de praticar, comportamentos e atitudes que nós, enquanto homens e mulheres de Deus, com responsabilidade familiar, ou aqueles que irão com certeza constituir família, devem observar e estar atentos. E o texto que nós lemos já fala de um homem espetacular, José, o justo. E o exemplo desse homem, a atitude desse homem enquanto pai de família, enquanto homem de Deus, chama muito a minha atenção, porque está se cumprindo algo tremendo, uma profecia
está se cumprindo, onde a Bíblia profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz àquele que seria o Salvador do mundo. Mas isso vai acontecer em um contexto aonde, da forma que aconteceu, aquela mulher poderia perder a sua vida. E a gente brincou aqui outro dia no curso de teologia, porque eu fico imaginando eu na pele de José. Eu fico me imaginando na pele de José. Vamos supor que Ana Paula é escolhida, e aí a gente está com aliança no dedo, a gente vai casar, e de repentemente Ana Paula aparece dizendo que está grávida, e eu sei que o filho não é meu, porque a gente não teve contato nenhum, e a explicação que ela vai me dar é que ela está grávida, mas é do Espírito Santo. Aí eu fico me imaginando na situação de José, porque, irmãos, é um negócio assim, uma coisa de louco. Se fosse no dia de hoje, a gente ia dizer assim: eu não acredito nesse negócio não, conta esse negócio direito, você me traiu, quem é o pai dessa criança? Uma confusão tremenda. Se José denuncia ela, como está aqui na minha tradução, para servir de exemplo, o que isso quer dizer? Isso significa que se José a denuncia, ela seria apedrejada, ela morreria, ela seria julgada por infidelidade, porque na verdade, a partir do momento que ali na época de Jesus, que um homem estava desposado, tinha um compromisso com uma mulher, eles praticamente, na prática, eles já eram casados, mas sem ter contato. Eles só iriam ter relação verdadeiramente após a cerimônia de casamento, tá? Mas já era um voto assim, um compromisso muito sério. E José, a atitude de José me chama a atenção. Por quê? Porque José, para não difamá-la, José propõe algo, e José diz: eu vou deixar você em secreto, ninguém vai saber. A gente quebra o voto que a gente fez, eu não falo nada para ninguém, está tudo resolvido. Porque tem uma preocupação no coração de José. E qual é a preocupação? É poupar, é manter, é proteger a integridade de Maria. Então, eu quero falar aqui sobre alguns exemplos de maridos, de homens que a gente encontra na Bíblia. E que tipo de marido, que tipo de homem, que tipo de mulher, que tipo de esposa é você, e que tipo de marido sou eu, somos nós. O tipo de marido chamado José, o justo, é o marido protetor, é aquele que protege a sua esposa, é aquele que guarda a imagem da sua esposa. Eu vejo por aí, eu conheço pessoas que se assentam com a gente para conversar. Eu conheço gente assim, crente, que senta na roda com a gente e desce o pau na esposa, fala mal da esposa, fala isso, aonde ele chega, ele fala mal da sua esposa, ele expõe a sua esposa, ele conta os defeitos da sua esposa para todo mundo. Rapaz, minha mulher é assim, minha mulher reclama demais, minha mulher tem esse defeito, minha mulher é um problema. Homens que não guardam, homens que não protegem a sua esposa, homens que não protegem a sua família. Esse tipo de homem é um tipo de homem, esse tipo de marido é um tipo de marido que está reprovado por Deus. Porque nós, enquanto maridos, porque nós não somos perfeitos, a nossa esposa não é perfeita, o homem não é perfeito, a mulher não é perfeita, mas isso não nos dá o direito de chegar, sentar com as pessoas e falar mal da nossa esposa, falar mal do marido, difamar a imagem da pessoa que dorme, que divide a mesma cama com a gente. Não pode fazer isso. Eu conheço pessoas que são assim, profissionais em fazer isso. Aonde chega, ele difama a imagem da sua esposa. José não. José é aquele marido que guarda a imagem da sua esposa. Ele diz assim: não, a minha esposa é uma bênção e eu vou proteger ela. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para proteger a nossa esposa. E tem aquela passagem bíblica que diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Às vezes eu vejo
o relacionamento não deu certo, e aí as pessoas tiram do próprio Satanás e coloca sobre a pessoa. Diz que não presta, diz que é isso, diz que é aquilo outro. A gente vê isso na igreja. E esses dias no mundão, eu vi uma atitude muito admirável de alguém que não é cristão, mas ele chegou e ele disse assim, não, ele separou, o relacionamento dele não deu certo. Ele disse assim, enquanto eu estava junto com a minha esposa, eu não tenho isso aqui para reclamar dela. As polêmicas surgiram, é alguém muito famoso, ele disse, as polêmicas surgiram depois que a gente se separou. Por a gente ser figuras públicas, surgiram vários boatos, várias fake news, vários comentários, mas enquanto aquela mulher esteve do meu lado, eu não tenho uma agulha para falar dela. Uma pessoa excelente, e eu agradeço por todos os momentos que eu estive ao lado dela. Enquanto no nosso meio, muitas das vezes, é só enquanto está junto. Às vezes, enquanto está junto, já fala. Imagine quando, se vir ao caso, se acontecer uma separação na vida de alguém, e aí essa pessoa, um fala mal do outro. Isso é muito ruim, irmãos. Nenhuma situação dessa a gente deve sair falando mal. Eu vou citar esse daqui, Gustavo Lima, o cantor Gustavo Lima, em uma entrevista, e perguntaram sobre a separação dele, e ele falou, não, a Andressa, ela é a mulher mais importante da minha vida. Eu fiquei assim, peraí, eles não estão mais juntos. E ele disse, ela sempre será a mulher mais importante da minha vida, porque ela é a mulher dos meus filhos. Olha só, a mentalidade de alguém. Bom, 40 já passou do 40, começa a dar bug na mente. Ela sempre será a mãe dos meus filhos, então ela sempre será a mulher mais importante da minha vida. Olha só. Então Deus nos chamou, irmão, para um proteger o outro. Não foi para falar mal um do outro, guerrear uns contra os outros. Então José é um exemplo de um marido que protege a sua esposa. E toda mulher, ela quer ser protegida pelo seu esposo. Meu antigo pastor sempre falava, Clóvis, a Ana Paula, ela precisa te ver como super-herói dela. Eu falei, pastor, tá difícil, viu? Aquela pessoa que ela confia, aquela pessoa, porque eu falei, rapaz, se ela, dependendo da situação, se ela for confiar em mim, porque assim, depois que eu fui para o evangelho, parece que a gente fica meio bestalhado, aquilo que eu já falei aqui, questão de fugir de problema, mas a verdade é que a gente precisa defender a nossa família, e a Bíblia diz que nós, maridos, devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Cristo amou a igreja incondicionalmente. O nosso problema às vezes, enquanto homens, enquanto às vezes mulheres, é esperar um lado primeiro fazer algo para depois a gente fazer. É esperar receber algo para a gente poder oferecer algo. E na verdade, primeiro eu preciso entender que se eu não me movimento no meu relacionamento, eu não posso ficar cobrando algo da minha esposa se eu primeiro não ofereço algo para ela. O problema é que às vezes um fica esperando pelo outro. Um fica esperando uma ação para ter uma reação. Mas toda mulher, ela precisa enxergar no seu marido um porto seguro. Toda mulher precisa olhar para o seu marido e admirar o seu marido. A partir do momento que a mulher deixa de admirar o seu marido, ela perde até... Tem muita criança aqui não, né? Olha aí, é forte isso aí. Ela perde, quando ela perde a admiração, ela perde até o desejo. Porque nenhuma mulher quer estar com o marido, quer se relacionar com uma pessoa que ela não admira.
Porque é preciso muito amor, irmãos, e muita admiração, às vezes, para encarar, né, algumas situações. Porque se a gente for tratar por boniteza, se a gente for falar de boniteza, o negócio vai desandar, né? Por boniteza, às vezes o negócio vai desandar. Então é admiração, é amor. Aquilo ali é só um detalhe. Mas você está com a pessoa porque você admira, porque você ama. E esse tipo de marido aqui, chamado José, é o tipo de marido que todos nós, homens que estão aqui nessa noite, os casados e aqueles que ainda vão casar, Samuel, é o tipo de marido que todos nós precisamos ser. O marido que protege a sua esposa. Que protege. Ele conhece cada falha, ele conhece cada defeito, mas ainda assim, ele suporta. E as qualidades, com certeza, vai superar os defeitos. Então, esse aqui é um exemplo de marido. Mas, de contrapartida, existe alguns homens que nós não devemos imitá-los, que nós temos que fugir das atitudes deles. Já eu vou chegar nas mulheres aqui, tá? Por exemplo, tem um homem na Bíblia, um marido na Bíblia, um chefe de família na Bíblia, chamado Acabe. Acabe, ele é o tipo de marido fraco e manipulado. Ele é fraco e ele se deixa ser manipulado. O problema é que ele não está sendo guiado por alguém que está na direção de Deus. Ele está sendo guiado por uma mulher que está fora da direção de Deus. Porque o primeiro erro de Acabe foi estabelecer uma aliança, fazer uma aliança com alguém que não compartilhava dos mesmos princípios que ele, enquanto rei de Israel. Então, até isso nós precisamos observar. Para vocês que ainda vão casar, sejam criteriosos, seletivos. Observe a pessoa que, a partir do momento que você casa, essa pessoa vai precisar caminhar com você até o final da sua história. Então não se envolva com qualquer pessoa. Se envolva com uma pessoa que defende os mesmos princípios que você defende. Se envolva com pessoas que temem ao Deus que você teme. Se envolva com pessoas que servem ao Deus que você serve. Porque senão depois, se você entrar dentro de um barco furado, você vai pagar um alto preço. Tem pessoas que estão pagando um alto preço porque não foram criteriosas na hora de escolher a pessoa que iria estar ao seu lado e se arrependem. Coisa terrível é você chegar para uma mulher, pastor, e interrogar ela, e ela, na sua sinceridade, talvez ela chegue assim e fala assim, e a gente fazer a seguinte pergunta para ela: você casaria com esse homem novamente? E ela dizer a seguinte frase: não, eu não casaria com ele. Se eu pudesse voltar atrás, eu não casaria com ele. Isso é muito triste, mas é muito bom. Eu não tenho coragem de fazer essa pergunta para ela, né? Mas seria muito bom ouvir da boca dela, ela chegar para mim e dizer assim: com todas as dificuldades, com todos os desafios, com toda a escassez, com toda a limitação, eu casaria com você novamente, eu faria tudo de novo. Eu ia inchar o peito, irmão. Aí eu ia falar: pronto, tô bem. Mas se ela falasse: não, se eu pudesse voltar no tempo, Deus é mais. Seria, se eu tivesse a máquina do tempo para me entrar dentro dela e voltar alguns anos atrás, eu teria ido por um outro caminho. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Por isso nós precisamos ser criteriosos. Eu tenho certeza que quando ela observou em mim e ela fez as observações, aplicou os critérios dela, eu tenho certeza que a primeira coisa que ela olhou foi Deus na vida dele. Como é o relacionamento dele com Deus. Tenho certeza que um dos principais critérios foi isso. Talvez ela olhou: deixa eu ver se é trabalhador, se gosta de trabalhar. Porque tem homem por aí, irmão, que os caras não gostam de trabalhar. E o homem tem que ser trabalhador, tá? Quanto mais depois que pega
pega a família, você não pode escolher mais. Houve momentos na minha vida que eu falei assim, esse trabalho é? Aí eu olhei assim, esposa, filho, aí eu falei, tem que encarar. Irmão, eu trabalhei em um lugar ali em Borda da Mata ali, precisando dar aquela incrementada na renda, a igreja me ajudando, mas o custo de vida alto, e aí eu falei, tem que trabalhar. E aí, irmão, se você vê o lugar, pastor, a gente entrava dentro, só tinha poeira, a gente com aquela máscara e a poeira entrando dentro do olho, dentro do zóio da gente. E você ir no banheiro e lavar assim, você tirar as gramas de poeira do olho, e aquela poeira, aquele negócio voando assim, feio o negócio, feio. E eu ali, porque a gente entende que a gente tem responsabilidade. Então nós precisamos ter responsabilidade com a nossa família. Acabe é aquele cara que é a mulher que decide. Você já viu aquele ditado? A minha mulher é quem manda. Existem momentos que nós precisamos parar e ouvir as nossas esposas. E algumas vezes, eu não quero alimentar aqui muito, mas algumas vezes elas estão certíssimas. Já falaram na maioria das vezes, Quando a mulher diz assim, rapaz, não faça isso, quase sempre, toma cuidado. E aí a gente dá uma de teimoso, aí muitas das vezes a gente quebra a cara. Quando a gente tem pessoas direcionadas por Deus ao nosso lado. Mas existe aquele homem que transfere, ele tira a responsabilidade dos seus ombros, ele tira o principado dos seus ombros e ele coloca sobre o ombro da esposa. Ele sobrecarrega ela. Tudo é a esposa. E quando isso acontece, essa inversão de valores, essa troca de papel, ela acontece, geralmente gera conflitos no meio da família. Geralmente tem conflitos no meio da família quando isso acontece. Acabe está sendo guiado, mas o problema de Acabe é que a pessoa que ele escolheu para estar do lado dele não vai direcionar ele para o rumo certo. Vai direcionar ele para o rumo errado. E como ele é fraco, e ele é influenciável, e ele é manipulado, ele deixa com que a idolatria entre no meio da nação e desvie, faça com que toda a nação se desvie dos caminhos do Senhor, por causa de uma má escolha e porque ele não é alguém que tem personalidade forte, caráter forte, para colocar um freio e dizer, não, quem manda aqui sou eu. Que existem momentos que a gente precisa, irmão, se posicionar. Tem gente que faz alguma loucura para isso, viu? Um amigo pastor, ele casou e um dia a gente conversando, ele falou assim, rapaz, eu tive problema no começo do meu casamento, viu? A mulher chegou com 2, 3 meses de casada, a mulher começou a se mostrar, começou a se amostrar, e começou a dar as caras, e eu falei, meu Deus, eu não conhecia esse lado dela. Porque é assim, irmão, tem coisa que a gente só vai conhecer depois. Por mais que você converse, tenha o processo do namoro, do conhecimento. O namoro que eu falo não é estar atrás das árvores, O namoro é aquele namoro de dialogar, de se conhecer, de saber o que o outro gosta, o que a pessoa amada gosta. Esse tipo. E aí ela começou a demonstrar algumas atitudes e ele falou assim, o que é que eu vou fazer para essa mulher me respeitar? E aí eu estou contando aqui um exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo, não estou aconselhando ninguém a fazer o que ele fez, cada um. Eu estou falando, ele com experiência que ele compartilhou comigo, Foi a ideia que veio na mente dele. E um dia ele comendo, presbitério, e a comida engasgando, e a mulher falando, e a comida embuchada na garganta, e ele tomando água para a comida descer, e a mulher falando. E aí ele falou, rapaz, vou dar um susto nela. E aí, segundo ele pegou o prato de comida que ele estava comendo e falou, vou jogar, mas vou jogar longe. E aí arremessou o prato de comida. Ele disse que o prato de comida bateu na parede assim, colou na parede, pá, e foi escorregando. E ela ficou, esbugalhou os olhos em cima dele. E ele falou, acabou, chega. Se você quiser agora,
Eu faço a sua mala, eu arrumo as suas roupas e você volta para a casa da sua mãe. Ele disse que nunca mais. Nunca mais. Porque tem mulher por aí que deixa o marido doido, viu? Deixa o cara doido. Tem mulher por aí, a gente chama de mulher goteira. Goteira. Gente, existia uma forma de tortura antigamente, que era uma gota d'água pingando na testa da pessoa. Colocar a pessoa lá amarrada e a água pingando. Aquilo ali gerava um estresse tão grande que levava a pessoa a infartar e a morrer. Agora imagine a mulher goteira. A mesma coisa, todo dia, direto, gotejando. Aquilo ali vai incomodando de um jeito. E aí ele falou que resolveu o problema dele dessa forma, né? Eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas existem momentos que você vai precisar ser homem, tá? Tem um outro homem na Bíblia chamado Nabal. Esse aqui é o contrário de Jezabel. Esse aqui, ele é um tipo de Jezabel masculino. É um tipo de Jezabel masculino. Jezabel é louca. Nabal é louco também. O nome dele, o nome Nabal significa tolo, significa loucura. Aí ele é casado com a mulher de Deus. Ele é casado com a mulher santa. Eu não sei como Abigail, eu não sei. Porque tem homem que cega as mulheres, né? Tem homem que ele se apresenta como um príncipe. E aí depois que a mulher casa, descobre que ele era na verdade um sapo. Aí se apresenta, eu não sei como foi que aquele cara conseguiu uma esposa daquela. Ele com a loucura dele, ele consegue uma mulher daquela, uma mulher santa. Uma mulher de Deus. Uma mulher que no texto lá que ela vai apaziguar a fúria de Davi, ela é comparada com a igreja. Ela é comparada, ela se assemelha com a igreja. Então Nabal é aquele cara louco. Nabal é aquele tipo de cara que a esposa está na igreja, ele está no bar. Nabal é aquele tipo de cara que a esposa é sábia, mas ele não tem sabedoria nenhuma. Existem mulheres que infelizmente compartilham do lar com esse tipo de pessoa. Com esse tipo de pessoa. Homens terríveis. Eu conheço homens terríveis que eu tenho pena de algumas mulheres, sabia? Eu conheço mulheres por aí que eu tenho pena delas, é sério. A gente não vai chegar assim e falar, rapaz, sai fora, porque a gente não pode fazer isso, né? Isso aí é uma decisão da pessoa. Mas eu conheço mulheres por aí que às vezes, compartilhando algumas coisas, eu olho assim, eu falo, não merece a mulher que tem. Não merece a mulher que tem. Nabal não merecia tanto a mulher que ele tinha, que sabe o que aconteceu? Ele não merecia a mulher que ele tinha, que você sabe o que aconteceu? Ele perdeu ela. Ela se tornou mulher de Davi. Porque se a gente não cuida daquilo que Deus nos deu, sabe o que vai acontecer? A gente acaba perdendo. Isso aqui serve para tudo. Família, dons, ministério. Se a gente não cuida, a gente acaba perdendo. Nabal é louco. E aí vem o Sansão. Sansão é o imoral. Sansão é aquele tipo de homem que ele tem um chamado muito grande, muito lindo. Ele foi chamado para algo extraordinário. Mas ele se comporta como qualquer um. Ele se comporta, não sei se você conhece alguém assim, que tem um chamado, o chamado é visível na vida da pessoa, mas a pessoa, você olha assim e a pessoa faz daquilo ali um nada. Você olha para a pessoa e você consegue enxergar um potencial. Você olha assim e você diz, se essa pessoa aí se jogar nos braços de Deus, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Mas essa pessoa caminha por caminhos tortuosos. Sansão era assim. Alguém com chamado lindo. A maior manifestação para mim no Antigo Testamento de Deus na vida de um homem é na vida de Sansão. Eu sei que, Moisés estendeu
a vara e o mar se abriu. Eu sei que aconteceram milagres no deserto, mas quando você olha a manifestação do Espírito de Deus na vida de Sansão, irmãos, é algo extraordinário. Se fosse nos dias de hoje, irmão, eu estar cercado por 1000 homens, e aí o Espírito me incapacitar com uma força, e eu pegar uma queixada de jumento, e com a queixada de jumento, um maxilar de um jumento, eu feri 1000 homens. Gente, o homem que via Deus agir na vida dele de uma forma extraordinária, mas que vivia a vida como qualquer um que não tinha chamado, que não tinha nada. É aquele tipo de pai de família irresponsável e que leva a vida de qualquer jeito. Sansão é o imoral. Sansão não podia tomar vinho e Sansão tomava. Sansão não podia se prostituir, Sansão se prostituía. Só que Sansão vai cair naquele engano de que Deus me usa a si mesmo. Tem pregadores por aí que estão caindo nesse engano. Tem um pregador muito famoso que ele falou a seguinte frase. Ele disse: eu não entendo Deus. Eu peco. Eu me prostituo. Eu adultero. E Deus continua me usando. Olha só o que brotou no coração dele. E esses dias alguém me fez uma pergunta e disse assim: pastor, por que Deus não mata mais em cima do altar? Porque eu falei assim: existem coisas que estão reservadas para aquele grande dia. Bom seria se Deus corrigisse logo, porque é melhor ser corrigido por Deus antes e alcançar a salvação do que Deus me deixar caminhar pelos meus próprios passos, me entregar aos desejos do meu coração e eu me perder. Sansão se perde porque Sansão está dentro da cidade de Gaza. Sansão dormiu com meretrizes naquele dia, cerca a cidade para matar Sansão, para pegar Sansão, trancam a cidade. E Sansão olha assim, a cidade está trancada, existem as suas portas, que eram muito bem feitas, porque uma vez se tomasse a porta da cidade, tomava a cidade inteira. Então os seus portões, os portões de uma cidade, eles eram muito bem feitos. Como não tem lugar, não tem passagem para Sansão sair de dentro de Gaza, o que é que ele faz? Não tem problema, ele arranca os portões da cidade de Gaza, coloca sobre as suas costas e leva embora os portões. Detalhe, naquela noite ele tinha dormido com mulheres, ele tinha se prostituído. Então isso às vezes engana os homens. Existem maridos, homens imorais, homens infiéis. É por isso que nós precisamos, e eu volto a repetir, eu bato na mesma tecla: cuidado com quem você vai estabelecer as suas alianças. Cuidado. Sansão é imoral. Aí, falei um pouco de alguns homens aqui. Tem muito mais exemplos aí, tanto bons quanto ruins. Mas vamos falar um pouco das mulheres. Amém, mulheres? Amém. Amém, pastor. Vamos lá. Existe uma mulher na Bíblia que até o pai dela não indicava ela como esposa. Pense aí. Existe uma mulher na Bíblia que o pai chamou o pretendente dela e deu um conselho para ele e disse assim para ele: deixa eu te dizer uma coisa, filho. Ela vai ser tropeço na sua vida. O pai da moça. Como é o nome dessa menina? Como é o nome dessa moça? Mical. Mical, filha do rei Saul. Saul vai chamar Davi e vai dizer: essa mulher vai ser tropeço na sua vida. Esse tipo de
de mulher aqui é o tipo de mulher que, a partir do momento que um homem, por mais que ele tenha um chamado, ele decide se relacionar com ela, ele vive tropeçando. Irmãos, deixa eu dizer algo muito sério. É pesado, mas que é verdade. A Bíblia vai dizer assim, ó: o que Deus uniu, não separe o homem. Amém? Você sabe qual é o grande problema hoje? É que existem pessoas que decidiram se unir. Elas decidiram se unir. E nem todo mundo que está junto ou que vai estar junto significa que foi Deus que uniu. Porque quando Deus une, Deus não une só as pessoas, Deus une os propósitos. Os propósitos são os mesmos. Eles vão se alinhar. Os dois caminham na mesma direção. Na mesma direção. O pai da moça está dizendo que ela vai ser tropeço. Tem mulheres por aí terríveis. Na igreja não tem, graças a Deus. É por isso que eu casei na igreja. Busquei a varoa na igreja, né? E aí coloquei os olhos em cima. Falei. Todo dia eu me humilhava para Deus. Eu dizia mesmo assim, quando o colega começou, que sempre tem alguém que dá uma forcinha, né? Aí fora vão chamar de cupido, né? Aqui a gente chama de, sei lá, de anjo, sei lá. Sempre tem alguém que vai dar uma forcinha. E um amigo meu que me abraçou no começo da caminhada falou: rapaz, fique na sua que vai dar tudo certo. Eu vou ajeitar, né? E aí quando começou, e aí tal, aquela coisa, conhecer, todo dia eu falava: eu não mereço não. Eu falava para Deus: não mereço não, Deus, não mereço não, eu não mereço, mas eu quero. Eu não mereço, mas eu quero. Se o Senhor me presentear, eu estou aqui, né? E graças a Deus estamos juntos nessa caminhada. Aí uma outra mulher, e eu vou caminhar aqui, eu vou falar só sobre essa mulher, que não é um exemplo bom, e eu vou falar de uma mulher que é exemplo bom, e a gente fecha, tá? Uma mulher que nenhuma mulher deve se espelhar nela. Ela não tem nem identidade na Bíblia. A gente conhece ela na Bíblia como a mulher de Ló. A mulher de Ló. Que tipo de mulher é essa? Esse tipo de mulher aqui é aquela que a família está caminhando em uma direção que Deus dá. O marido está caminhando em uma direção que Deus dá, mas o coração dela não está no propósito de Deus para a família, para o esposo e o resto da família. O coração dela não está ali, o coração dela está lá atrás. A mulher de Ló é aquele tipo de mulher que sempre está olhando para trás, para o passado. O negócio dela é com o passado. O marido vacilou, vão se passar anos, mas ela vai estar sempre olhando para trás, ela vai estar sempre lembrando do passado. O marido dá um vacilo aqui na frente, ela diz aí, olha. Aí ela volta lá 10 anos atrás, 5 anos atrás, porque ela está sempre olhando para trás. Ela não se desprendeu do seu passado. Esse tipo de mulher é um tipo de mulher que ela constituiu uma família, mas parece que o coração dela ficou em alguma coisa lá atrás, no passado. O problema disso é que existem homens assim também. Eles estão aqui, mas na verdade eles volta e meia, ele se teletransporta ao passado, ele volta ao passado e ele fica, né? E Deus é aquele que sonda o nosso coração. E Deus nessa noite quer nos libertar do nosso passado. Se for para se lembrar do passado, vão se lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus realizou.
Mas aquilo que traz tristeza, aquilo que te abate, é preciso esquecer, é impossível. Mas é preciso se desgarrar do passado. Viver com um tipo de pessoa que fica volta e meia, uma hora ou outra, voltando ao passado é muito ruim. É muito ruim para um homem conviver com uma pessoa que fica lembrando do passado constantemente. Tem coisa que machuca, tem coisa que dói, tem coisas que não precisam ser lembradas mais em um relacionamento. Precisa deixar para trás. Que as mulheres não venham ser conhecidas como mulheres que ficam voltando ao passado, mas que cada mulher aqui nessa noite possa ficar conhecida como aquela que está junto com o seu marido, focada no futuro, naquilo que Deus tem para fazer na vida da minha e da sua família. Olhar para frente, olhar para frente. E aqui eu fecho com um exemplo bom de mulher. Não a mulher perfeita, não existe, né? Homem perfeito, mulher perfeita. Esse negócio, meu marido é perfeito. Esse dia estava até discutindo lá. O cara olhando lá umas coisas, e aí a pessoa chegou para ele e falou assim: rapaz, não, a mulher mais bonita do mundo tem que ser a sua esposa. Aí ele falou: para mim, ela é a mulher mais linda do mundo. Realmente, para mim, a minha esposa tem que ser a mulher mais bonita do mundo. Para ela, guarda isso, viu? Tá pegando? Eu tenho que ser o homem mais bonito do mundo para você. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Mas tem um ditado por aí que o amor é cego. Né? Pronto, Então é isso. Então não existe pessoas perfeitas. Mas teve os seus erros, essa mulher aqui cometeu os seus erros. Mas teve uma atitude dessa mulher aqui que eu preciso falar aqui. Eu trouxe ela como exemplo. Não teve como eu não trazer. Essa mulher se chama Sara. Pastor, e por que Sara é um exemplo a ser seguido? Porque Sara é aquele tipo de mulher que ela entende a chamada do seu marido. Irmãos, a Bíblia diz que Deus falou com Abraão. A Bíblia diz que Deus falou com Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Imagine você, já é que eu descendo, né? Pegar a mala, hoje, vamos contextualizar. Hoje, você ouve a voz de Deus. Imagine, gente, que loucura. Você ouve a voz de Deus. Deus fala com você e diz: arruma as malas. Sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela. E você, a pergunta que você vai fazer, lógico, claro, pergunta óbvia: Senhor, e aí? Para onde eu vou? Não. Só vai. Eu vou te mostrar ainda. E aí você de repente, sei lá, comprar uma passagem aqui. Então vou começar por algum lugar, né? Vou comprar uma passagem aqui, vou para São Paulo e ele vai me guiando. Só que detalhe, a Bíblia diz que Deus fala com Abraão. Com Abraão. E aí, só que Sara é alguém que entende a chamada de Deus na vida. Gente, imagine. Qual é a mulher que vai querer hoje, presídio João? Você chegar aqui para Cláudia e falar assim: Cláudia, vamos embora. A gente vai para onde, João? Deus falou comigo, a gente vai para onde, João? E aí João falar: não sei. Cláudia vai lá perguntar para ele: você não está bem não, é? Você está louco? O que deu? Gente, qualquer mulher aqui, eu acho que a mais espiritual que seja, que congrega com a gente aqui, a mais espiritual iria colocar o pé e ia falar assim: rapaz, peraí, que negócio é esse?
Deus falou com você, mas Deus não falou comigo. E aí esse negócio, Deus só fala com você e Deus não fala comigo. Mas não, ela é alguém que caminha junto. Ela é o tipo de mulher que acredita na chamada, no mistério de Deus para com a vida do seu esposo. Ela vai, ela pega e ela se manda junto, né? Ela vai. E aqui existem casos e casos, né? Eu conheço um casal aqui de Ilhéus, que eles estavam aqui em Ilhéus, pouca hora, eles, rapaz, Deus está mandando eu ir não sei para onde, aí se mandava. Não sei para onde. Se mandava, aí pouca hora voltava. Rapaz, e não deu certo lá, e a gente perdeu tudo e tal. E aí ficava nessa, pouca hora Deus falava de novo. Vai. Deus mandava ir para São Paulo, depois Deus mandava vir para Ilhéus. Deus mandava ir para o Rio, depois Deus mandava. E aí ficava nesse negócio, nessa confusão. Hoje, casal de pastores, está de fazer dó. Cabra desviado, um pastor desviado, no crack. Começou a se relacionar com uma nóia mesmo. Nóia. Estavam tomando conta de uma igreja ali na Gamboa. E a vida, o cara perdeu tudo. O cara tinha um emprego bom, ganhava bem. O cara tinha moto, o cara perdeu tudo. E o cara está aí para cima e para baixo, pedindo R$1 a um, pedindo 50 centavos a outro. Por causa de loucura. Porque a gente precisa entender quando é Deus que está falando com a gente. E quando Deus fala de uma forma clara. Deus traz paz ao nosso coração. Então eu imagino que quando Abraão chegou para compartilhar com ela sentiu paz no seu coração. Ela sentiu paz no seu coração. Ela disse, com certeza, filho, se Deus está mandando, eu estou junto com você, não abro. Estamos junto e colado. Então é isso que Deus espera de um homem de Deus, é isso que Deus espera de uma mulher de Deus, tá? Esse tipo de comportamento que nós vimos aqui, os bons, e evitar esses comportamentos ruins, tá? Esses comportamentos ruins. A partir de hoje, mulheres, parem de gotejar na cabeça do marido de vocês. Pare Esse dia eu estava vendo um vídeo e a palestrante estava falando isso. Às vezes o marido quer até dar uma força em casa, mas nunca tá bom. E ela falou, né? Você pegar o copo lá, e ele lavou o copo, você vai ver que tá, se tiver meio gorduroso, disfarçadamente não precisa falar, você vai lá, ó, lava direitinho. Agora, se o marido vai, lava os pratos, aí você chega lá e diz, você não sabe lavar prato, tá tudo gorduroso aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai lavar de novo? Não vai. Não vai. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Deixa eu orar pela sua vida, pelas nossas vidas, para que Deus nos dê sabedoria, direcionamento, para que a gente possa estar edificando a nossa casa a cada dia na presença do Senhor. Que a sua família seja bendita, seja abençoada, seja bem-sucedida. Que Deus possa abençoar os nossos filhos. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos nessa noite, Pai. Ó Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Ó Deus, e nós queremos, Senhor, ser um exemplo para a nossa casa. Nós queremos ser um exemplo para a nossa família. Nós queremos ser um exemplo para os nossos filhos. Para isso nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos que o Senhor nos ensine a cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, nos dê paciência. Ó Deus, tempera as nossas palavras, o nosso jeito de falar. Pai, em nome de Jesus, nos dá domínio próprio, Senhor. Que nós não venhamos, que as nossas palavras não venham a ser faca, ó Deus, que fere, Senhor, mas que as nossas palavras, Senhor, possam ser palavras de sabedoria, palavras de aconselhamento, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, toma a vida de cada esposa aqui nas Tuas mãos.
que elas possam entender o papel que elas exercem, Senhor, dentro da família, dentro da casa delas, dentro dos lares, Senhor, delas, Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, que haja uma comunhão, Senhor, que haja, Deus querido, ó Deus, um compartilhamento, Senhor, dentro de cada lar, dentro de cada casa, Pai. Deus, abençoa a nossa família. Nós oramos nessa noite, é culto da família. Nós queremos abençoar, Deus, cada família aqui representada, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que a cada dia a nossa família vem estar mais forte no Senhor, a nossa família vem estar mais unida no Senhor, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda, segura, meu Deus, na nossa mão, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre cada um de nós, e todos digam amém. Glória a Deus.